Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Isaías, quando foi chamado porque Deus se revelou. Ele estava no templo de Jerusalém e viu o Senhor sentado num trono de grande altura, e havia serafins de pé a seu lado, cada um com 6 asas. E uns serafins exclamavam para os outros serafins: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. E ao clamor dessas vozes, as portas do templo tremiam em suas dobradiças, e o templo encheu-se de fumaça. É um espetáculo aterrorizante. O profeta fica apavorado e diz: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Este medo de ver a Deus aparece em vários personagens. Na mulher de Manoé, que seria a mãe de Sansão, quando o anjo aparece a ela e depois ao marido, eles ficam em pânico. Certamente morreremos, porque vimos o Senhor. Ver a Deus é o desejo e o medo de todos nós. Desejo porque Deus é o sumo bem, desejamos vê-lo. Temos desta visão um desejo natural, mas é um medo, porque a nossa indignidade é tão grande que se nós víssemos a Ele deveríamos morrer. Moisés pediu ao Senhor: mostra-me a tua face. Mas o Senhor falou: nenhum homem pode ver-me e permanecer vivo. Eu vou te mostrar as minhas costas. Vou cobrir o teu rosto quando eu estiver passando pela frente. Como é que o profeta se salvou? É porque um dos serafins pegou com uma tenaz uma das brasas do altar e encostou nos lábios do profeta. E disse: quando isso tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, foi perdoado o teu pecado. Então Deus se revela àquela experiência de Deus. Depois Deus chama. A voz do Senhor dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E o profeta se antecipa. Em vez de esperar que Deus diga: escolhi você, venha, ele próprio diz: aqui estou, envia-me. Este exemplo de Isaías contrasta com a hesitação de várias vocações. Moisés tinha medo porque ele não sabia falar direito, e o Senhor teve que dizer: teu irmão Arão vai falar por ti. Jeremias se achava que era ainda uma criança, e o Senhor falou: não digas que tu és ainda uma criança, tudo que eu te falar, tu dirás. Jonas fugiu da face de Deus, foi engolido por um monstro marinho, e só num segundo momento é que ele atendeu ao chamado do Senhor, mas ele resistiu. Isaías não. Isaías foi a prontidão completa. Aqui estou, envia-me. Ele se prontificou. E assim é que nós devemos fazer. Quando Deus nos chama, não chama à toa, chama para enviar. Ele se revela, Ele nos chama e Ele nos envia. Nos envia para quê? Para alguma missão, mas não é à toa. Cada profeta tem a sua missão específica, mas a missão geral de todos os profetas é anunciar a vontade de Deus e levar o povo à conversão. Sempre é assim. Muitas vezes o profeta anuncia um castigo, caso a conversão não aconteça. Mas quando o povo se converte, o castigo não vem. O Salmo 137, que nós lemos em seguida, é a oração do salmista no templo, diante dos anjos. Isso faz lembrar aquele ambiente em que Isaías teve a sua vocação diante dos serafins. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. A segunda leitura fala, de maneira indireta, da vocação de Paulo ou Saulo. Paulo está escrevendo pela segunda vez aos cristãos de Corinto. Nesta sua segunda carta, ele quer que os coríntios se lembrem dos fundamentos da sua fé. Eles não estão acreditando em lendas, em fábulas, mas foram fatos concretos. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas. Cefas é Pedro, em aramaico. Depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos. Só São Paulo fala desta aparição a uma multidão.
Destes, a maioria ainda vive, enquanto alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago. Tiago, que era o bispo de Jerusalém, mereceu uma aparição especial de Jesus. E depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por fim, apareceu também a mim, como a um abortivo. Por que um abortivo? O aborto é um parto fora da hora. Jesus apareceu a Saulo, que se tornou Paulo, fora do tempo. Já tinha chamado os 12, já havia acontecido a traição de Judas, a substituição por Natanael. Mas, mesmo assim, no caminho de Damasco, enquanto Saulo estava querendo perseguir e pôr na cadeia os cristãos daquela cidade, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se revela a ele. Senhor, o que queres que eu faça? Entra na cidade e vai na casa de um certo Ananias. E ele entra, recupera a vista, é batizado e se transforma no grande Paulo, o apóstolo das nações, que iria evangelizar o mundo conhecido em 4 ou 5 viagens missionárias. Pedro foi o primeiro. Paulo é o último de todos. Nem mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus em mim. Assim, o apóstolo Paulo fala de um resumo, de um credo, de um símbolo de fé, de alguns artigos em que os coríntios têm que manter-se firmes, para não se deixar levar por heresias. O Evangelho fala da vocação de Pedro, entre outros 3 pescadores. Como se deu esta vocação? Jesus sentou-se na barca de Simão, que era o nome de família de Pedro. Pedro foi um apelido, um cognome que Jesus lhe deu depois. Ele sentou-se na barca de Simão para ficar um pouco acima da multidão e falar com todos. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas. Senhor, passamos a noite inteira tentando pescar e não apanhamos nada, mas por causa da tua palavra lançarei de novo as redes. Ele não conseguiu apanhar nada à noite. Será que vai conseguir apanhar de dia? Só por milagre. E aconteceu o milagre. A rede se encheu de tantos peixes que elas quase se rompiam. Então, Simão e seu irmão André fizeram sinal para os da outra barca, que eram Tiago e João, para prestarem socorro a eles. Encheram as 2 barcas de peixe, a ponto de quase afundarem. Quando Simão, cognominado Pedro, percebeu aquele milagre, atirou-se aos pés de Jesus, prostrou-se e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Jesus se revelou a ele como alguém poderoso, alguém que tem o poder divino de fazer com que uma pesca, de uma hora para outra, seja exitosa, enquanto durante tanto tempo tudo tinha sido frustrante. Pedro se reconhece indigno de estar na presença de Jesus. Eu sou um pecador, afasta-te de mim. Isso faz lembrar o que Isaías disse: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Mas assim como o serafim acalmou e tranquilizou o profeta Isaías, Jesus tranquiliza Pedro: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador não de peixes, de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse deixaram tudo é tão bonito. Imaginem o que é esse tudo. Deixaram o seu meio de subsistência, porque eles viviam da pescaria. Deixaram a barca, as redes, deixaram a família, deixaram a estabilidade econômica e foram atrás de alguém. Quem é? Vale a pena ir atrás dele? O que ele me promete? O céu que eu não estou vendo? Ao preço da cruz que ele próprio vai carregar. Vale a pena? É uma resposta de fé. Eu creio. E porque creio, eu não olho mais para trás. A barca ficou lá. As redes também. E a minha renda não importa. Encontrei um tesouro. Vale a pena deixar tudo por causa dele. Esse é o tesouro de quem é chamado. Jesus chamou os apóstolos para quê? Não foi à toa. Foi para ficarem com ele, para gozarem da sua companhia e aprenderem o que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer, e depois enviá-los para pregar. Ele os enviou numa missão provisória só para Israel, num primeiro momento. Depois de ressuscitado, ele os enviou a toda a terra.
com a missão de batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de fazê-los observar tudo aquilo que ele prescreveu, com a promessa: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. As vocações são inúmeras, cada um tem a sua vocação, mas ninguém veio ao mundo por acaso. Deus, quando cria, cria com algum fim. Eu, graças a Deus, fui chamado para o sacerdócio. É a melhor coisa que Deus poderia ter me dado. Mas ele poderia chamar-me para outras coisas. A maioria das pessoas é chamada para a vocação matrimonial. Um outro número é chamado para a vida religiosa, para professar os 3 conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade, e deixar tudo para viver em função de Jesus. É uma vocação maravilhosa. O importante, qualquer que seja a vocação, é você vivê-la bem. Eu, como padre, não tenho outro sentido na vida a não ser um bom padre, para a salvação das almas e para a glória de Deus. Você, como mãe ou pai de família, o que você tem que fazer? Você tem que ser aberto à vida, não pode colocar obstáculos à procriação, tem que guardar a fidelidade matrimonial, tem que se sacrificar um pelo outro e ambos pelos filhos, e tem que levar todo mundo que está sob a sua responsabilidade para o céu. A família é uma pequena igreja, uma igreja doméstica. Mas todas as vocações, tanto a sacerdotal, como a religiosa, a matrimonial, todas elas têm uma coisa em comum: é a vocação para a santidade. Todos nós, antes de ser qualquer coisa, somos batizados. E no batismo nós renunciamos a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções, e nos comprometemos a seguir Jesus, carregando com ele nossa cruz todos os dias de nossa vida, confiando que ele nos dará um tesouro no céu. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Saber que Deus pensou em mim quando ele me criou, que ele reservou para mim um lugar no céu. Veja como Jesus falou tão lindo: eu vou para preparar-vos um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. O céu estava fechado pelo pecado de Adão, que nós herdamos, o pecado original. Jesus veio abri-lo com a sua obediência. E agora nós temos lá um lugar para nós. Quando os discípulos voltaram da sua primeira missão, contando maravilhas: Mestre, ao teu nome os demônios são expulsos. Jesus disse: não vos alegreis, porque os espíritos impuros vos são submissos. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Nós precisamos dar esse sentido à vida. Se nós não dermos o sentido à vida passa a ser uma piada, dizia Dom Manuel Pestana, de muito mau gosto. Uma sucessão de dias sem nexo e sem sentido. Se nós não enxergarmos o valor eterno que cada instante tem quando nós agimos em estados de graça. Vamos pedir a Maria Santíssima, vamos pedir a ela, que soube tão bem corresponder à sua vocação, quando disse prontamente: aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, que ela nos faça compreender, praticar cada uma destas lições da liturgia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima.